mendigo negro, expulso de um acampamento de pilotos, surpreende a todos quando um F-22 aterrissa. A cidade estava agitada, carros buzinando, gente apressada nas calçadas e aviãozinhos cortando o céu, mas nada, absolutamente nada, se comparava a um F-22 rugindo em descida. Um mendigo, de aparência desgastada e com os cabelos confundidos com a sujeira da rua, assistia da margem do acampamento de pilotos. Ele já tinha visto muita coisa em seus tempos de queda. A cena ao seu redor estava cheia de olhares intrigados, murmúrios e um clima de expectativa palpável. O homem chamado Samuel não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A multidão se aglomerava em um misto de medo e fascínio, como se esperasse que o céu se abrisse e deixasse escapar alguma revelação maior. Havia algo estranho no ar, uma eletricidade, uma sensação de que as coisas estavam prestes a mudar para todos ali. O sorriso do mendigo era uma máscara de ironia. Ele sabia que para ele nada mudaria. Mas quando o F-22 cruzou a linha do horizonte, seu coração, cansado e já resignado, teve um flicker de esperança. Seria possível que, em meio a tanto caos, sua vida tomasse um rumo improvável. Nesse mesmo instante, Clara, a nova babá de Lucas, olhava pela janela do luxuoso apartamento onde trabalhava. O garoto, filho do milionário Rafael, brincava no chão, mas Clara estava longe dali. Seu pensamento vagava por memórias dolorosas, especialmente a de seu pai desaparecido. Samuel e Clara tinham algo em comum, segredos que ocultavam sob camadas de orgulho e dor. Sem saber, Clara estava prestes a cruzar o caminho de Samuel de maneiras que nunca imaginou. A agitação no acampamento aumentou, e Rafael, que sempre tinha tudo sob controle, sentiu-se pequeno entre os murmúrios de um segredo que poderia arruinar seus planos. Seu rival, um homem astuto com um sorriso traiçoeiro, se esgueirava pelo caminho, esperando o momento certo para lançar seus ataques. O F-22, agora em solo, não era apenas uma máquina, era uma representação do que estava por vir. Mudanças incontroláveis. Clara, balançando-se entre o papel de mãe que começava a assumir para Lucas e os fantasmas do passado, sentiu como se tudo estivesse interligado, como se cada escolha levasse a um destino inevitável. Samuel, na verdade, era mais do que aparentava. Ele havia sido um piloto, um dos melhores, perdido entre as sombras da vida. Enquanto a multidão se concentrava na aeronave, ninguém percebeu que o mendigo tinha uma história que poderia desmantelar as estruturas de poder da cidade. O F-22, reluzente sob o sol da tarde, quase parecia esperar que ele tomasse uma decisão. E agora, sob a pressão do momento e da presença do rival de Rafael, Clara respirou fundo. Uma nova jornada estava começando, mas a pergunta que ecoava era: estariam eles prontos para enfrentar o que isso significava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e púrpura, quando Samuel, o mendigo, sentiu um peso aumentado em seu peito ao olhar para o F-22. A multidão parecia quase hipnotizada, mas ele não estava apenas lá para ver a máquina militar. Ele estava buscando uma oportunidade, e então tudo mudou em um instante, no momento em que um grupo de pilotos começou a se reunir ao redor do avião. Um grito cortou o ar. Era um berro cheio de desespero, vindo de um canto do acampamento. Clara, que estava cada vez mais perto do que acontecia, virou-se e viu uma mulher correndo, seus cabelos desgrenhados e o rosto pálido como papel. Ela segurava um celular com a tela quebrada.
e Samuel percebeu que algo terrivelmente errado estava prestes a ser revelado. Ele está aqui! Ele voltou! A mulher gritava, suas mãos tremendo. As pessoas pararam de murmurar. A tensão era palpável. O que ela queria dizer? Samuel não podia deixar de pensar que conhecia aquela voz. Ela lembrava seus próprios pesadelos. E foi aí que, de repente, Clara, com um olhar concentrado, começou a conectar os pontos. Em meio ao caos, uma tênue lembrança surgiu na mente de Samuel. A mulher era uma amiga de infância dele, Laura, que havia desaparecido anos atrás, junto com vários outros na mesma noite fatídica. O que significava aquilo? Seu coração acelerou. O passado começava a voltar como um furacão. Ele não sabia se estava preparado para enfrentar essa realidade. Laura! Samuel sussurrou. Ele se adiantou, mas o som da multidão o impediu. Clara, sem saber o que estava se desenrolando, olhou para Samuel. Você conhece essa mulher? A voz dela estava trêmula, cheia de preocupação. Não da forma como você pensa, Samuel respondeu, a angústia em sua voz. Sem tempo para mais explicações, Laura finalmente chegou até eles. Samuel, é você! Os olhos dela estavam cheios de pavor e, ao mesmo tempo, uma esperança estranha. Você sabe quem a trouxe de volta? A Parlendana. A voz dela fez o estômago de Samuel se revirar. Ele pensou em quantas vezes tinha se perguntado o que acontecera com ela. Samuel, a verdade é muito mais terrível do que você imagina. O que está por trás do seu desaparecimento é maior do que nós dois. As palavras dela eletrizaram o ar. A multidão estava agora em silêncio sepulcral, cada um aguardando ansiosamente pelo desfecho. A tensão crescia conforme o céu escurecia. Clara olhou para Rafael, que estava ao lado, pálido e visivelmente incomodado. O que você sabe disso? O olhar incrédulo de Clara se fixou nele, mas ele parecia como uma sombra perdida em pensamentos. Eu não sei de nada, Rafael disparou. Mas algo em sua voz soava falso. Laura sorriu de forma enigmática, seus olhos passando rapidamente por Rafael. Você sabe muito bem, e o segredo que você esconde está prestes a ser exposto. Samuel sentiu o mundo girar. Havia uma conexão entre Rafael e Laura que ele não entendia. O F-22, agora parado, observava tudo como se fosse um espectador. O que mais estava prestes a ser revelado? A multidão começou a murmurar novamente, e as palavras da mulher reverberavam na mente de Samuel. Os segredos que ele guardou por tanto tempo, os medos, os traumas estavam prontos para vir à tona. E o mais aterrorizante, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Sem conseguir respirar, ele olhou para Clara e perguntou quase no sussurro: Estamos prontos para a verdade? Mas essa pergunta ficou sem resposta, enquanto o futuro deles ficava mais incerto a cada segundo que passava. O olhar de Samuel estava fixo em Laura, e a adrenalina pulsava em suas veias. As palavras dela reverberavam no ar denso, carregadas de segredos como trovões prestes a ecoar. A multidão finalmente entendeu que o que estivesse por vir não era apenas um reencontro, mas algo muito mais profundo e aterrador. Samuel, você precisa saber tudo o que aconteceu naquele dia. Não foi acidente. A voz de Laura tremia, mas havia determinação em seu olhar. Clara estava em silêncio, nó na garganta, sem saber se a tristeza ou a esperança dominavam seu coração. Rafael parecia desconfortável, como se estivesse em uma prisão invisível, e isso só aumentava a tensão. Do que você está falando? Samuel questionou, a voz falhando. E então, um grito cortou o ar congelado. Um homem do meio da multidão desabou, segurando o peito. Socorro! Ele tentou gritar, mas apenas gargalhadas de dor escaparam de seus lábios. O momento de revelação foi quebrado como vidro. De repente a atenção estava em outro lugar. A presença do F-22, majestoso e ameaçador, agora parecia um mero pano de fundo. Não, não agora! Laura gritou, e Samuel se virou em sua direção. Rapidamente, apenas para encontrar o olhar dela cheio de desespero. Ele não pode saber ainda.
Mas era tarde. O homem se contorceu no chão enquanto o pânico se espalhava, como um incêndio descontrolado. Rafael, o que você fez? As palavras de Laura atingiram o coração do milionário. A palidez em seu rosto falava volumes. Por um instante, uma fração de segundo, Samuel notou algo, um brilho familiar nos olhos de Rafael, que o fez sentir um arrepio na espinha. A mulher começou a se aproximar deles. Ele voltou porque você o trouxe de volta, Rafael. O caos era palpável, mas a identidade daquele homem no chão parecia crucial. Samuel lembrou-se de algo. Espera, você disse que estava tudo combinado. A expressão de Rafael se tornou feroz. Você não sabe do que está falando, Laura. Você não tem ideia do que ele representa. E nesse momento, mais gritos ecoaram, mais pessoas caíam. Samuel olhou ao redor, finalmente percebendo. Aquilo não era só um ataque de pânico. Havia algo mais sombrio em ação. Olhos se voltaram para o céu, onde uma nuvem escura se formava sobre o F-22, como se a aeronave estivesse invocando algo ameaçador. Não podemos. Ele vai nos encontrar, Clara murmurou, agora apavorada. Quem era esse ele? A pergunta pairava no ar, invisível, mas carregava uma força aterradora. E enquanto Laura se esforçava para falar mais, um estrondo ensurdecedor cortou a atmosfera. A terra tremeu sob os pés de todos, e uma sombra colossal passou por cima deles. O F-22, que antes parecia ser um símbolo de poder, agora se tornava um alvo. Uma explosão repentina. O impacto fez Samuel voar para trás, batendo com força no chão. Gritos, confusão. Ele se ergueu tonto, o coração batendo freneticamente. O que estava acontecendo? Quando Samuel finalmente conseguiu se levantar, ele olhou ao redor. Rafael, Laura e Clara estavam agachados, mas um novo personagem surgiu. De dentro da explosão, uma figura encapuzada apareceu. Uma presença que Samuel reconheceu, mas não queria crer que estava ali. Eu nunca fui embora, Samuel. A voz era suave, mas implacável, e a revelação o atingiu. Como uma bomba. Tudo o que acreditava estar resolvido estava longe de terminar. Jacob. Samuel sussurrou, incrédulo. Um amigo perdido há muito tempo, alguém que esteve envolvido em cada parte obscura de seu passado, que prometia ressurgir das sombras. Samuel sentiu sua cabeça girar. As verdades ocultas, os fantasmas, agora dançavam nas bordas do que estava prestes a ser revelado. O que mais estava enterrado? O que mais Jacob soubera? E como isso poderia mudar tudo entre eles? A atmosfera estava carregada de dúvidas e medos. O futuro deles estava além de qualquer conceito de controle. E o eco da pergunta se instalou no ar. Estariam prontos para o que estava por vir? A tensão pairava no ar, e a figura encapuzada se aproximava lentamente, como se a escuridão ao seu redor tivesse vida própria. Eu nunca fui embora, Samuel. A voz soava como um eco distante, familiar e aterrorizante. Samuel mal podia acreditar que seu passado estava ali, ressurgindo em uma forma tão assustadora. Jacob, seu melhor amigo de infância, perdido há muito tempo, agora de pé frente a ele, parecia uma sombra de quem era antes. Jacob, Samuel sussurrou. A incredulidade tomando conta dele como um gelo. A multidão estava paralisada, assustada, os olhares se alternando entre o F-22 e Jacob. Entre o barulho da confusão, o mundo parecia ter parado. Tudo o que restava era aquele instante carregado de memórias e pesadelos. Jacob girou o capuz, revelando um semblante marcado pela dor e pelos segredos que talvez houvesse guardado. Você não entende, Samuel. Nós fizemos um pacto. A multidão começou a murmurar. O quê? Que pacto? Perguntou Clara, seus olhos azuis arregalados em choque. Rafael, que estava quieto até então, finalmente falou. Jacob, você não deveria estar aqui. Você não sabe o que fez. Esse combustível jogado no fogo parecia excessivo. A situação estava prestes a explodir. Samuel percebeu que Rafael não era apenas um homem de negócios.
Havia algo muito mais sinistro por trás de sua fachada. O pânico começou a se espalhar entre as pessoas. Olhares inquietos e a sensação de que todos estavam perto de algo muito maior. Eu gostei do que fiz, e agora, Samuel, você está prestes a descobrir a verdade. Jacob gritou, e nesse exato momento, uma série de explosões ensurdecedoras ecoaram pelo ar, fazendo a terra tremer. Olhos se avermelharam e a confusão aumentou, enquanto pessoas começaram a correr em pânico, como se fugissem de uma tempestade que já estava sobre elas. Qualquer sensação de controle foi embora. Jacob, pare, você não precisa fazer isso. Não, não com eles, Samuel gritou, tentando alcançar seu amigo. Mas Jacob apenas sorria, um sorriso torto que não prometia nada bom. E foi então, nesse momento de caos e desespero, que a reviravolta caía sobre eles como uma névoa densa e obscura. Clara, ainda em choque, tropeçou e lançou um olhar desesperado para Rafael. O que você fez? O que você e Jacob têm a ver com isso? Sua voz explodiu entre lágrimas e indignação. Rafael, antes confiante, agora estava perdido. Clara, isso não é o que você pensa. Eu não tenho controle sobre isso. Ele estava sendo empurrado contra a parede por algo que estava além de sua compreensão. O pânico, no entanto, não deixava espaço para explicações. De repente, um grito cortou o ar. Samuel, ele está aqui! Era Laura, se debateu entre a multidão, apontando para uma figura obscura emergindo da fumaça. Uma silhueta conhecida. Uma terceira presença que nunca deveria ter voltado. O irmão de Jacob, Thomas, que todos acreditavam ter morrido no mesmo acidente que Laura. Eu não morri. Eu sou a ponte entre vocês, Thomas revelou, seus olhos brilhando com um ódio que parecia vir de um inferno pessoal. Era como se um verso perdido do passado tivesse retornado para corrigir contas não resolvidas. E agora, todos vão pagar. Samuel sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A verdade era um veneno que se espalhava entre eles, revelando segredos que estavam interligados em uma teia de traições e acordos obscuros. Enquanto as sombras envolviam todos ao redor, Samuel olhou para Clara, que estava paralisada, e percebeu que eles estavam em um jogo muito maior do que imaginavam. Estamos prontos para a verdade? Ele perguntou, mas sua voz estava perdida na confusão. Agora, o futuro parecia mais incerto do que nunca, e silêncio tomava conta da cena, como se o mundo estivesse segurando a respiração em expectativa do que estava por vir. O que mais Jacob e Thomas tinham reservado? O que tudo isso significaria para eles? O silêncio tomava conta do lugar, apenas quebrado pelos ecos da explosão. Samuel conseguiu se levantar, mas sentia o coração disparar, como se estivesse numa corrida. Olhou para Jacob, que agora estava mais próximo. A presença dele reverberava. Uma sensação de traição e dor. O que você quer com tudo isso? Samuel gritou, a voz carregada de desespero, enquanto Clara e Laura também se levantavam, com expressões que misturavam medo e confusão. Jacob soltou uma risada sombria. Vocês realmente acham que sabem a verdade? Que estão livres do que aconteceu? Eu sou o início e o fim de tudo isso. A multidão estava paralisada, olhares entre o F-22 devastado e o que se desenrolava diante deles. Rafael, que até então estava em choque, se virou bruscamente. Você não pode fazer isso, Jacob. Você não tem controle sobre eles. Sua voz tremia, revelando um lado vulnerável que ninguém nunca havia visto. Mas Jacob parecia se alimentar do pavor, como se a energia sufocante do momento o fortalecesse. Controle. Isso é o que você pensa que tem, Rafael. Olhe ao seu redor. Então, apontou para o homem caído entre a multidão, que estava começando a se arrastar. Esse é o resultado de tudo, e ninguém está a salvo. As pessoas que caíram, a dor, tudo isso é parte da nossa verdade. E de repente a figura do homem no chão começou a mudar. Ele se levantou lentamente, a ferida em seu peito desaparecendo. Os olhos dele brilharam com uma intensidade sobrenatural. A multidão se afastou. As expressões de choque se tornaram gritos de terror.
Thomas! Samuel gaguejou tentando acessar o que estava acontecendo. A figura agora parecia diferente, mais sombria, como uma nova versão do irmão de Jacó que ele nunca conheceu. Sim, Samuel, e eu não estou aqui para brincadeiras. Eu sou o que resta das suas mentiras. A voz de Thomas era alterada, como se estivesse preenchida por algo maligno que escapava de seu ser. Ele avançou, e a multidão parou, prendendo a respiração como se estivesse testemunhando um milagre sombrio. Laura, atordoada, olhou para Jacó, o desespero na voz. Você trouxe-lhe de volta. A acusação ficou no ar, pesada. Não era só Laura que você procurava, não era? Jacó fez uma pausa. O sorriso em seu rosto se desfez e a expressão dele se transformou em algo que Samuel não reconheceu. Eu não trouxe ninguém de volta, Laura. Eu apenas libertei o verdadeiro Thomas. As palavras de Jacob explodiram como um raio. O que ele quis dizer? Samuel sentiu um nó se formar na garganta. Liberdade? Você trouxe a destruição? A necessidade de sair dali crescia. O chão tremia, mas o que mais o apavorava era a reviravolta que desenrolava diante de seus olhos. No meio do caos, alguém gritou ao longe. A cidade! O que está acontecendo com a cidade? Uma nova onda de pânico se espalhou. Algo estava acontecendo fora daquele acampamento, longe do F-22. O céu escurecera de uma forma estranha, e uma sombra se prolongava até a terra, refletindo a má sorte que agora se abatia sobre eles. Samuel tentou focar em Jacó. O que você fez, Jacó? Que pacto era esse que você havia mencionado? Uma risada macabra ecoou enquanto o caos se intensificava. Um pacto que envolve todos nós, Samuel. Um novo começo, mas apenas para alguns. Você e Clara, vocês serão parte disso, ou sofrerão a consequência do seu silêncio. A sensação de desespero envolvia tudo. O futuro que pensavam controlar agora estava emaranhado em novas verdades, como um quebra-cabeça que não faz sentido. Samuel olhou para Clara, que estava com lágrimas nos olhos, e a sua expressão expressava o medo absoluto. A urgência crescia, mas o que poderia ser feito diante daquela nova ameaça? E enquanto Thomas encarava Jacob com olhos cheios de ódio, o mundo deles parecia se desvanecer sob uma nova realidade aterradora. Tudo o que eles achavam que conheciam estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A pergunta pairava no ar. Poderiam eles realmente escapar das consequências do passado? Samuel sentiu o caos ao seu redor. A figura de Jacob estava mais próxima, e o ar parecia estar carregado de eletricidade. O que você quer com tudo isso? Ele gritou, tentando manter a calma, enquanto seu coração martelava no peito. Clara, Laura e Rafael estavam em silêncios angustiantes. Todos eles em choque com a verdade que estava se revelando. Você não entende, Samuel. Estou aqui para resolver o que começou há tanto tempo. Jacob rosnou, a voz arrastada, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ninguém está a salvo. Estava destinado. O pacto que fizemos precisa ser cumprido. Suas palavras pesaram como uma pedra, e cada sílaba parecia coberta por um manto de mistério e trevas. Que pacto, Jacob? Laura gritou. A voz dela cortando a confusão e desespero. Você acha que pode simplesmente ressuscitar o passado? Isso não é apenas uma história de terror. Então, algo inesperado aconteceu. Um tremor rítmico começou a ressoar pela terra, como se o próprio chão estivesse gritando. O F-22, agora tão imponente quanto ameaçador, começou a soltar fumaça. Um brilho apareceu em seu formato, e algo estava se formando no céu, envolvendo a aeronave em uma aura sinistra. Olhe! Uma voz do meio da multidão gritou, apontando para cima. Os olhos todos seguiram a direção do braço estendido. Uma figura alta, revestida de sombras, começou a descer do céu. A multidão ficou em silêncio. O que era aquilo?
É o que você trouxe de volta, Jacob, gritou Rafael, enquanto seu rosto se contorcia de culpa e medo. O ar parecia carregado com uma energia que nenhum deles conseguia decifrar. Samuel sentiu um nó na garganta. Não, não, pode ser, Jacob gritou, recuando um passo. A figura se materializou, revelando um rosto familiar que fez os joelhos de Samuel fraquejarem. Era o irmão de Jacob, Thomas. Mas havia algo de diferente, como se ele não fosse mais o mesmo. Thomas, Samuel murmurou, seus olhos arregalados. Você não está morto. Isso não é possível. A voz dele soava vazia, sem acreditar no que via. Eu não morri, irmão. Eu voltei para completar o que você começou. E agora, o que está aqui não é só para você, mas para todos. Thomas respondeu, a voz fria como gelo, e em sua mão brilhava um artefato de aparência estranha, pulsando como um coração. A energia emanava dele e envolvia todos com uma sensação opressora. Você não fez isso, Jacob. Laura gritou, seus olhos transbordando de uma compreensão aterradora. Você não sabe no que se meteu. A cada palavra, mais pessoas tombavam, incapazes de suportar a influência daquele objeto. A cena virou um pesadelo. Samuel ajuda. O que ele quer? Clara chorou, olhando para ele. Mas havia um brilho de determinação em seu olhar agora. Havia algo que ela estava prestes a descobrir. Nós estamos todos conectados a isso, Jacob disse, a voz embargada. O que fizemos naquela noite, o acidente, lança suas sombras até nós. Cada escolha foi um fio, e agora está tudo costurado de volta. Você não pode mudar o que já foi, Samuel exclamou, sentindo a iminente derrota, enquanto o ar começava a pulsar e a ferver ao redor deles. Ninguém estava a salvo. E no meio do caos, uma nova revelação explodiu na mente de Samuel. Espere! Ele gritou. A busca pela verdade agora uma urgência feroz. Uma ideia estava tomando forma. O pacto é você, Clara. Você é a chave que precisamos. Você nunca nos contou o que sabe. O olhar aflito de Clara se transformou em um mar de inseguranças. Eu não sabia de nada. Mas Jacob agora se inclinou mais perto, como se estivesse esperando por essa pergunta. Sim, você sabe mais do que imagina. Não é o que você escolhe, mas do que faz parte de você. Você não pode escapar disso. A atmosfera era densa, como um cobertor sufocante, enquanto todos tentavam entender a magnitude daquela descoberta. Clara, você é parte deste pacto. Laura questionou, o pânico lhe dando voz. O olhar dela desnudava segredos. E no exato momento em que Clara estaria prestes a responder, uma explosão de luz surgiu do objeto na mão de Thomas. Um vórtice irrompeu, sugando tudo ao seu redor. Samuel sentiu as forças da natureza se agitarem, e a quedas de vidas e destinos pairarem sob o mesmo mantra de desespero e esperança. O que estava prestes a acontecer deixaria todos eles mudados para sempre. A cena ao seu redor se distorceu. O futuro que conheciam se desfazia, como areia escorregando por entre os dedos. E a última pergunta ficou ecoando como a tormenta que se aproximava. Eles ainda poderiam escapar do que eram? Uma nova verdade surgiria. Mas a que custo? Samuel sentiu a terra tremer sob seus pés. O vórtice que surgia da mão de Thomas fazia o ar pulsar com uma força avassaladora. As pessoas ao redor pareciam estar à beira de um colapso, muitas caindo ao chão. Clara estava à sua frente, com os olhos arregalados de terror e desespero. Samuel, ela gritou, mas sua voz estava afogada pelo caos em torno deles. A luz do artefato pulsava, cada batida ecoando como um coração ansioso. Todos nós estamos conectados a isso. É a origem de tudo. Jacob declarou, um sorriso macabro desenhando-se em seu rosto. Suas palavras cortavam o ar como facas. Era um jogo macabro que estava além do que Samuel poderia imaginar. Jacob, você precisa parar, você não sabe o que está fazendo, Samuel implorou. Mas a presença de Thomas agora, distorcida e ameaçadora, parecia encorajar a traição do passado.
como se cada escolha tomada estivesse se manifestando diante deles. Cada fração de segundo parecia se estender em uma eternidade, com os olhares aterrorizados da multidão, passando de uns para os outros, e então a figura de Thomas fez um movimento súbito, erguendo o artefato e gritando algo em uma língua que ninguém entendia. Uma onda de energia irrompeu, e Samuel sentiu uma dor aguda na cabeça, como se estivesse sendo rasgado por dentro. Tudo ao seu redor se iluminou em cor vermelha, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Nesse instante, o F-22 atrás deles começou a vibrar. O som metal contra metal ressoava, despertando uma fúria alienígena que ninguém esperava. "Olhem!" alguém gritou, apontando para a aeronave. As portas do F-22 se abriram de uma forma sobrenatural e uma sombra escorregadia começou a se formar, tomando a forma de uma criatura colossal e sombria que emanava um brilho ameaçador. O pânico se apoderou da multidão. "Fuja!" Clara gritou, mas era tarde demais. O que quer que tivesse sido trazido de volta pela traição de Jacó estava agora ali, diante deles. Thomas olhou para o controle da situação, como se estivesse indo além do que desejava. "Você me trouxe de volta, irmão", ele gritou, uma nova luz brotando em seus olhos. "E agora, você vai pagar." Samuel não entendeu o que estava acontecendo, mas a cena se tornava ainda mais maníaca, quando de repente, uma revelação brutal ressoou em seu interior. Uma verdade devastadora que mudaria tudo. "Thomas, você não é meu irmão. Você é uma criação desse mal." Samuel estourou, balançando a cabeça em negação, mas no fundo sabia que Thomas havia morrido na mesma noite do acidente. E naquele momento, a manifestação de sua verdadeira natureza começou a se revelar. "Você se esqueceu de algo, Samuel. Eu sou o que você fez de mim." A frase ecoou como uma sentença. Jacob, ao ouvir isso, pareceu desfazer-se em sua própria culpa. Uma parte dele havia sabido, mas nunca desejou encarar. Uma onda de choque varreu a multidão, e os olhares ficaram estáticos. As pessoas começaram a questionar tudo. A conexão que tinham entre si se transformou em um emaranhado de desconfiança e dúvidas. Clara olhou nos olhos de Samuel. "O quê?" "Você está dizendo? O que ele significa com isso?" A confusão dela era palpável. "Tudo isso não era só sobre nós. Estamos todos conectados a ele", disse Samuel, a urgência transparecendo em sua voz. No centro do enfrentamento, as linhas entre amigos e inimigos começaram a se apagar. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando uma teia de segredos entre eles. Thomas avançou para Samuel e, num movimento rápido, lançou o artefato em sua direção. Ele sentiu a energia pulsando e, para sua surpresa, tudo começou a clarear na sua mente. "Não, eu não posso deixar isso acontecer", ele gritou, mas não era mais só a sua voz que falava. Era um coro daqueles que estavam unidos em dor e culpa. Cada um deles foi selecionado por razões que estavam além do que compreendiam. E então, uma nova onda de energia explodiu, e Samuel sentiu seu corpo sendo puxado para frente. Não em direção à morte, mas em direção a algo muito maior. A cavidade daquela verdade brutal começava a se abrir diante dele, e os gritos da multidão se tornaram confusos ecos em sua mente. Ele olhou para Jacob e perguntou, perdendo uma última esperança: "O que você quer de nós?" Enquanto essas palavras saíam de sua boca, começou a se perguntar se a verdadeira resposta estava mais próxima do que imaginava. Estariam prontos para enfrentar a verdade que se materializava diante de todos. A tensão estava no ar, como se cada respiração estivesse impregnada de medo. Samuel sentiu a pressão à sua volta aumentar, enquanto o olhar de Thomas penetrava como uma lâmina. "Você me trouxe de volta, irmão." A afirmação ecoou, e a multidão, antes atenta ao caos, agora estava presa a esse novo pesadelo. "Thomas, você não é mais você." Samuel gritou, tentando afastar o pânico. Um nó apertou em sua garganta. A verdade começou a despontar em sua mente. A conexão que sentia agora se tornava mais pesada. "Você não pode decidir sobre nossas vidas." "Quem disse que não posso?"
Thomas retrucou, um sorriso distorcido, surgindo em seu rosto. Era como se ele estivesse numa dimensão paralela, preso entre a vida e a morte. O que era aquilo? Um jogo? Uma vingança? Para, isso não é você, Samuel implorou. Mas a luz vermelha que emanava do artefato pulsava com intensidade. O F-22 parecia reagir, suas asas balançando, e todo o cenário parecia prestes a desmoronar. Vocês não entendem, Jacob disse, perdido entre sua própria culpa e a herança das trevas que agora se manifestava. Ele olhou para Thomas, como se soubesse o que estava por vir. Isso nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. E antes que alguém pudesse processar as palavras, uma onda de energia jorrou do artefato. Foi como uma explosão silenciosa. O chão sob os pés de todos tremeu. As luzes piscaram, e a figura que semblava Thomas distorceu-se ainda mais. O que estavam vendo não era só o irmão de Jacob. Era algo muito mais profundo e sombrio. Eu sou a verdade que vocês temem enfrentar, gritou Thomas, a voz mudando, ecoando como se várias vozes surdas se unissem em uma única. O que estava acontecendo não era apenas uma ressurreição, mas a manifestação de tudo o que eles haviam ignorado. Uma sombra colossal tomou forma, uma amalgama de memórias e culpa, algo que se alimentava de sua dor. Não, Clara, desesperada, tentou fugir, mas o pânico paralisou. Todos, a realidade parecia se quebrar e os sussurros de segredos não revelados começaram a preencher o ar. Cada respiração se tornava um esforço, e Samuel sentiu lágrimas escorrendo quando finalmente entendeu. Thomas não estava ali apenas como um espectro. Era uma representação de suas próprias falhas. Ele era a consequência de cada erro cometido, de cada omitido. A dor se transformou em revolta, e a revolta em compreensão. Samuel ficou paralisado, os olhos arregalados. Seja o que for que você é, sai da nossa frente, Samuel gritou. Mas suas palavras agora foram movidas por uma certeza explosiva. Ele não estava apenas lutando contra Thomas, mas contra tudo aquilo que o ligava a ele. A batalha não era física, mas emocional, e o verdadeiro inimigo se revelava em meio à confusão. E então, a bomba que ninguém esperava. Samuel, o que você não sabe é que o pacto é mais do que você pensa. Jacob interrompeu. Samuel olhou para ele desolado. O que você quer dizer com isso? A urgência preenchia seu tom. O pacto não é só entre nós. É você, Samuel. Você é a chave que Thomas e eu precisamos. Jacob revelou, e a sala pareceu girar. O mundo ao redor se despedaçou. Era como se toda a verdade sobre o passado estivesse se conectando com o presente. Um ciclo interminável de dor e culpa. A revelação era avassaladora. Thomas, agora uma entidade, olhou para Samuel com uma intensidade assustadora. Você sabe o que precisa fazer, Samuel. Uma fração de segundo. Foi como se o tempo parasse. Todos ao redor estavam em choque, agora não apenas temendo pelo fim, mas questionando tudo o que sabiam. O que significava aquela conexão? A verdade era mais pesada do que imaginavam. E enquanto aquele vórtice se expandia, Samuel percebeu que seu destino estava intrinsecamente entrelaçado com o dos outros, como se a única saída fosse enfrentar o que mais temiam. E a pergunta ecoou fria na noite. Estariam realmente prontos para a verdade que os aguardava? O silêncio tomava conta do lugar, cada batida do coração de Samuel soando como um eco distante. Ele olhou para Jacob e Thomas, ambos figuras distorcidos pela dor e pela escuridão. O que você quer de nós? A pergunta saiu da boca dele como uma súplica. A tensão era palpável, mesmo o ar parecia carregado de eletricidade, esperando pela resposta que mudaria tudo. Vocês, todos vocês, são parte do ciclo, gritou Jacob, a voz ressoando com algo mais profundo, mais sombrio. Cada um de vocês foi escolhido como peão nesse jogo, e agora será revelado quem realmente controla isso. Era como se um golpe seco atingisse Samuel. As palavras de Jacob o deixaram atordoado. E antes que ele pudesse processar,
Thomas avançou, ameaçador. Chegou a hora de você ver a verdade, Samuel. Segredos que você nem imaginava que existiam. E enquanto falava, uma energia sombria emanava de seu corpo, pulsando e iluminando a noite. O que viria a seguir era uma tempestade acumulada por anos de mentiras. Em um instante, uma luz explosiva irrompeu do artefato que Thomas segurava. A cena ao redor virou um turbilhão. Samuel, sem entender, ergueu os olhos, a luz quase o cegando. "Não, o que você está fazendo?" gritou. Mas suas palavras foram engolidas pelo brilho. E então tudo começou a mudar. Os rostos ao redor foram distorcidos pelo calor da luz, e Samuel sentiu seu corpo sendo puxado para dentro de um redemoinho. Quando a luz finalmente cessou, ele se viu de volta ao acampamento. Mas as coisas estavam diferentes. Os olhares da multidão eram vazios, como se fossem marionetes sem cordas. O F-22 estava intocado, como se nunca tivesse sido tocado pela tragédia. "Samuel", uma voz familiar cortou o ar. Era Clara, mas ela estava longe, como se fosse apenas um eco de quem ela costumava ser. "Você precisa entender. Eles não são o que parecem." A incredulidade a envolvia, seus olhos cheios de lágrimas. "A verdade está escondida atrás de cada um de nós." Mas antes que Samuel pudesse perguntar mais, uma figura emergiu das sombras. Era Laura, mas havia algo diferente nela. "Samuel, você precisa escolher." A voz dela estava distante, como se ecoasse de um lugar muito além daquela realidade. "Escolher entre seguir este caminho ou quebrar o ciclo. As consequências são muito mais profundas do que imagina." Enquanto a multidão se aglomerava, Samuel percebeu que todos ali tinham olhos como os de Clara, vazios e desprovidos de vida. O mundo parecia girar quando a compreensão golpeou com força. Eles eram, na verdade, eco de seus próprios demônios. E naquele momento ele soube. Um novo poder havia se formado, um poder que não se resumia apenas a Thomas ou Jacob, mas à consciência coletiva deles. São essas as escolhas que moldam a verdadeira essência. Samuel viu flashes de memórias, erros e decisões que levaram àquela noite fatídica. A conexão entre eles era o que alimentava o retorno sombrio. Ele olhou para os rostos familiarizados, agora amarelados pela desilusão. A voz ecoou novamente, desta vez mais forte. "Samuel, escolha." Mas não era só sobre ele. Havia Clara, Laura e até as sombras de Thomas e Jacó, esperando por uma decisão. O dilema pesado se desenrolava. Continuar nesse ciclo inevitável ou enfrentar essa verdade de frente. E quando o silêncio finalmente se instalou, a pergunta pairava no ar. O que aconteceria se ele decidisse quebrar o ciclo? Uma risada sinistra preencheu o espaço, fazendo com que todos se virassem. E, no meio da luz, Thomas sorriu de um jeito que todo o coração de Samuel disparou. "Para quebrar o ciclo, você terá que sacrificar algo precioso. Alguém estará perdido no processo. Estão prontos para a verdade?" O ar se tornou denso. "O que você quer dizer?" Samuel gritou, mas já sabia que a resposta sussurrava aos ventos da noite. As sombras estavam ali, como um eco da possibilidade de algo devastador. Poderiam eles realmente enfrentar isso? O peso do momento caiu como um fardo, e a última dúvida ecoou. Qual verdade seria mais horrenda do que a que estava prestes a ser revelada? A atmosfera estava carregada, quase insuportável, enquanto Samuel encarava Thomas e Jacob. O tempo parecia enrolar-se em torno de suas palavras. "Você me trouxe de volta, irmão." Tudo ali tremia sob a força da revelação. Mas a verdade doía. Samuel sentia o coração acelerar, um nó na garganta enquanto pensava no que precisava fazer. "Não, Thomas!" ele gritou, tentando resistir à pressão. "Você já morreu. Não pode ser você." Clara, ali ao seu lado, olhou para ele com os olhos cheios de súplica, como se estivesse longe, mas já começando a entender. "Samuel, temos que parar isso. Precisamos lutar." Sua voz tremia,
e Samuel percebeu que ela também estava disposta a enfrentá-lo. O artefato em Thomas emanava uma luz intensa. Era como um sol escaldante. Eimando suas esperanças e seus medos, vocês não têm escolha. A voz dele se transformou, parecendo ecoar de várias direções. A multidão atrás deles começou a formar uma onda de confusão, os rostos pálidos e aterrorizados. Então que seja, Samuel gritou, a determinação tomando-lhe conta. Ele sentiu a energia fluir através dele, não apenas de raiva, mas de compreensão. Se precisamos quebrar este ciclo, que assim seja. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele escolheria enfrentar. Aquela luz não poderia ser mais poderosa que a verdade que havia dentro dele. E enquanto a cena se desenrolava, um som ensurdecedor cortou o ar, um estrondo que parecia mexer com tudo e todos à volta. O F-22 começava a tremer e a criatura que emergia dele rugia, como se soubesse que algo monumental estava se desenrolando. Era um atrativo, uma força invisível que chamava Samuel. Num movimento rápido, ele se aproximou de Thomas, suas mãos tremendo. Se você é realmente meu irmão, você precisará lutar por nós, não contra. O olhar intenso entre eles deslizou rapidamente para a luz que brilhava entre as mãos de Thomas. O chão tremeu novamente, e uma sensação de urgência preencheu os espaços vazios. Samuel, você não entende. Eu também fui um prisioneiro. Thomas falava agora com desespero, mas ainda havia um eco avermelhado no olhar dele. Clara se uniu a Samuel, e, assim que suas mãos se tocaram, uma onda de confiança percorreu os dois. Vamos juntos acabar com isso, Clara afirmou, sua voz tão forte que reverteu a negação. Ela fez um gesto que juntou a multidão, e aos poucos, olhares de solidariedade foram surgindo. O poder da escolha agora pulsava entre eles. A permanência nas sombras poderia ser interrompida. Os quatro, Samuel, Clara, Laura e até Jacob, uniram-se, e ao unirem suas mãos, um brilho rompeu. O artefato tremia, e um novo tipo de luz começou a surgir, uma mistura de lembranças e esperanças. E então, num grito, tudo parecia explodir em um brilho intenso. Entenderam que o sacrifício não era apenas uma escolha, mas uma necessidade. Eles precisavam se viabilizar como um só, e enquanto Samuel olhava em cada rosto, sentia uma onda de esperança. O peso do irmão, do passado, da culpa e do medo começavam a fluir. Não mais como fardos, mas como parte da vitória coletiva. O vórtice desapareceu, e a cena se transformou numa auréola de luz. Eles estavam juntos, e a dor, as sombras foram dissipando-se como uma névoa ao sol. Thomas, com lágrimas nos olhos, finalmente sorriu. Eu não posso voltar, mas vocês sempre estarão juntos nesta luta. A luz iluminou tudo ao redor. O F-22 agora brilhava como um símbolo de renascimento. Clara olhou para Samuel, ambos compreendendo que a conexão não era apenas um peso, mas um laço inquebrável que os uniria em suas jornadas. E enquanto a multidão começava a se dispersar, Samuel sabia que a verdade do que vivenciaram mudaria para sempre suas vidas. Samuel e Clara trocaram um olhar que dizia tudo. Falaram na linguagem do futuro. Vamos continuar juntos. Essa luta ainda não acabou. Mas ali, naquele momento, a verdadeira batalha estava na união que formaram. E isso era tudo. E ao longe, na escuridão, sussurros de novos mistérios se escondiam. O que mais eles precisariam enfrentar? Eles não sabiam, mas estavam prontos para a jornada. E a pergunta que pairava no ar era se poderiam realmente furar as sombras, se estariam prontos para a próxima verdade que se aproximava. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo incrível chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que mal podemos imaginar.
E não aceite uma brincadeira com sua curiosidade. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda. Clique na história emocionante que está aparecendo na tela. A próxima narrativa está incrível e você não vai querer perder.